Você vai descobrir agora as 3 coisas que mudam completamente no comportamento dele, quando você simplesmente para de correr atrás. E eu preciso te avisar, essas mudanças são tão dramáticas, tão surpreendentes, que você vai se questionar por que ninguém te contou isso antes. Fique até o final, porque a 3ª mudança é a mais poderosa e é ela que vai fazer você entender por que todas as vezes que você correu atrás dele. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse conhecimento pode mudar completamente a dinâmica do seu relacionamento a partir de hoje. Antes de eu revelar as 3 mudanças, você precisa entender por que correr atrás não funciona. E a resposta está na biologia masculina, na forma como o cérebro dele foi programado há milhares de anos. Homens são caçadores por natureza. Não estou sendo machista ou retrógrada, estou falando de neurociência pura. O cérebro masculino é estruturado para buscar, para perseguir, para conquistar. Quando um homem vê algo que ele quer, mas não tem garantia de conseguir, o cérebro dele libera dopamina. E dopamina é o químico do desejo, da motivação, da busca. Mas aqui está o problema. Quando você corre atrás dele, quando você está sempre disponível, sempre mandando mensagem primeiro, sempre iniciando os planos, você elimina completamente a necessidade dele caçar. Você já está ali, disponível, garantida. E quando algo está garantido, o cérebro dele para de liberar dopamina. Ele para de sentir aquela excitação da conquista. Você vira rotina, você vira conforto, você vira previsível. E previsibilidade no mundo da atração masculina é morte. Então, quando você para de correr atrás, quando você recua, quando você se torna menos disponível, você reativa esse sistema de busca no cérebro dele. Você volta a ser um desafio. Você volta a ser algo que ele precisa conquistar. E isso muda tudo. Literalmente tudo. Agora vamos às 3 mudanças específicas que acontecem quando você para de correr atrás. Mudança número 1. Ele começa a te procurar. E não estou falando de uma vez ou outra. Estou falando de uma mudança real e consistente no comportamento dele. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Antes, você era aquela que sempre mandava bom dia primeiro. Sempre perguntava como foi o dia dele. Sempre puxava assunto quando a conversa morria. Sempre sugeria os encontros. Você era a motorista emocional do relacionamento, sempre mantendo as coisas andando. E ele respondia quando queria, sumia por horas ou dias sem dar satisfação, aceitava os planos que você fazia, mas raramente tomava iniciativa. Ele estava confortável porque sabia que você estava ali, sempre presente, sempre disponível, sempre correndo atrás. Ele não precisava fazer esforço nenhum porque você fazia esforço pelos dois. Agora, imagina o seguinte cenário. Você simplesmente para. Para de mandar mensagem primeiro, para de fazer os planos, para de perguntar sobre o dia dele, para de ser a única fazendo esforço. No começo, ele não percebe muito. Talvez demore 1 dia ou 2 até ele notar que algo mudou. Mas quando ele percebe, quando ele finalmente se dá conta de que você não está mais correndo atrás, algo muito interessante acontece no cérebro dele. Ele sente a sua ausência. E a ausência, quando usada corretamente, é uma das ferramentas mais poderosas em relacionamentos. Porque a ausência cria espaço. E espaço cria saudade. E saudade cria ação. Então ele pega o telefone e manda mensagem. E aqui está onde a maioria das mulheres erra. Elas ficam tão animadas que ele finalmente tomou iniciativa, que respondem imediatamente com empolgação e voltam ao padrão de antes. E aí ele relaxa de novo porque percebeu que você ainda está ali, ainda disponível, ainda correndo atrás mesmo, fingindo que não está. Mas se você responder de forma tranquila, sem desespero, sem pressa, sem aquela energia de finalmente você me notou, ele percebe que algo realmente mudou. Ele percebe que você não está mais dependente da atenção dele.
E aí ele precisa se esforçar mais. Ele precisa realmente te conquistar de novo. E quando ele começa a fazer esse esforço, quando ele começa a te procurar de verdade, você sabe que a dinâmica mudou. Você não é mais a caçadora. Você voltou a ser a caça. E na dinâmica masculina, a caça sempre é mais valorizada que a caçadora. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Quando eu digo que ele vai começar a te procurar, não significa que vai acontecer do dia para a noite. Alguns homens demoram dias, outros semanas. Depende de quanto tempo vocês ficaram naquela dinâmica anterior, onde você corria atrás. Depende do ego dele, da teimosia dele, de quanta certeza ele tinha de que você não ia a lugar nenhum. Mas, eventualmente, se ele tem algum interesse real em você, ele vai procurar. Porque o silêncio dele vai se tornar ensurdecedor na ausência da sua voz. Mudança número 2. Ele passa a te valorizar mais. E essa é talvez a mudança mais importante de todas, porque afeta não só o comportamento dele, mas a qualidade do relacionamento como um todo. Deixa eu te explicar a psicologia por trás disso. Nós, humanos, temos uma tendência natural de desvalorizar aquilo que vem fácil e valorizar aquilo que requer esforço. É o princípio da escassez aplicado às relações humanas. Quando algo está sempre disponível, sempre ao nosso alcance, o cérebro automaticamente diminui o valor percebido daquilo. É por isso que você não valoriza o ar que respira até estar debaixo d'água. É por isso que você não valoriza a saúde até ficar doente. É por isso que você não valoriza as pessoas que estão sempre disponíveis até elas não estarem mais. O cérebro humano é programado para dar mais valor àquilo que é escasso, difícil de conseguir, que pode ser perdido. E quando você corre atrás dele o tempo todo, você se torna o oposto de escassa. Você se torna abundante ao ponto de ser comum. Você se torna tão disponível que ele para de perceber o seu valor. Mas quando você para de correr atrás, quando você se torna menos disponível, menos previsível, menos garantida, o valor percebido de você dispara no cérebro dele. De repente, ele percebe que você tem outras prioridades além dele, que você tem uma vida que não gira em torno da atenção dele, que você está bem mesmo quando ele não está presente. E isso é extremamente valioso para um homem. Porque mostra que você não é carente, não é desesperada, não é dependente. E homens valorizam enormemente mulheres independentes. Não porque eles são egoístas ou porque não querem ser necessários, mas porque independência emocional é um sinal de maturidade, de autoestima, de segurança interna. E essas são qualidades extremamente atraentes. Então, quando você para de correr atrás, ele começa a reparar em coisas que ele não reparava antes. Ele começa a notar como você é incrível, como você é interessante, como você tem uma vida rica e completa. Ele começa a se sentir sortudo de ter acesso a você, em vez de sentir que você é sortuda de ter acesso a ele. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Ele passa a te tratar melhor, ele passa a te ouvir mais, ele passa a considerar seus sentimentos e necessidades, ele passa a fazer planos pensando em você, ele passa a querer te impressionar, te agradar, te fazer feliz. Porque agora ele entende que você não é garantida, que você tem opções, que você está com ele por escolha e não por necessidade. E escolha sempre é mais valorizada que necessidade. Mas, de novo, isso não acontece magicamente da noite para o dia. É um processo. No começo, quando você para de correr atrás, ele pode até ficar um pouco irritado ou confuso. Ele pode testar você para ver se você realmente mudou ou se é só uma fase. Ele pode até tentar te provocar ou te fazer sentir culpada por não estar mais tão disponível. Mas se você se mantiver firme, se você não voltar ao padrão antigo, eventualmente ele vai entender que você não está jogando joguinho. Você realmente mudou. E aí, ele não tem escolha a não ser mudar também. Mudança número 3. Ele começa a ter medo de te perder.
E essa é a mudança mais poderosa, porque é ela que transforma completamente a dinâmica de poder no relacionamento. Deixa eu te explicar como isso funciona. Quando você corre atrás dele, quando você demonstra claramente que ele é a sua prioridade número um, quando você deixa evidente que você precisa dele mais do que ele precisa de você, você cria uma dinâmica de poder desbalanceada. Ele tem todo o poder porque ele sabe que você não vai a lugar nenhum. Ele sabe que não importa o que ele faça, você vai estar lá. E quando alguém tem certeza absoluta de que o outro não vai embora, sabe o que acontece? Eles relaxam, eles acomodam, eles param de se esforçar, eles começam a te dar menos prioridade porque sabem que você vai aceitar. Eles começam a te tratar de qualquer jeito porque sabem que você vai perdoar. Eles começam a te dar migalhas de atenção porque sabem que você vai agradecer até por isso. E não é porque eles são pessoas ruins, é porque é natureza humana acomodar quando não há consequências. Mas quando você para de correr atrás, quando você recua, quando você se torna menos disponível e menos previsível, você introduz algo no relacionamento que não existia antes: incerteza. E incerteza cria medo. Não um medo patológico ou tóxico, mas um medo saudável de perder algo valioso. De repente, ele não tem mais certeza de que você vai estar lá sempre. De repente, ele percebe que você pode seguir em frente se ele não te tratar bem. De repente, ele entende que você tem amor próprio suficiente para não aceitar migalhas. E esse medo, quando usado da forma correta, é incrivelmente poderoso. Ele faz o homem repensar suas prioridades. Ele faz o homem avaliar se está realmente investindo no relacionamento ou se está só aproveitando a comodidade. Ele faz o homem se perguntar o que aconteceria se ele realmente te perdesse. E essas perguntas o levam à ação. Ele começa a se esforçar mais, porque agora ele entende que se ele não fizer sua parte, você pode simplesmente sair da vida dele. E aqui está o que é fascinante. Quando um homem desenvolve esse medo saudável de te perder, ele se torna um parceiro muito melhor. Ele se torna mais atencioso, mais presente, mais investido, não porque ele é inseguro, mas porque ele reconhece o valor do que tem e não quer perder. É a diferença entre alguém que tem uma joia rara e alguém que tem uma pedra comum. Quando você tem uma joia rara, você cuida, você protege, você valoriza. Quando você tem uma pedra comum, você deixa em qualquer lugar. E quando você para de correr atrás, você se transforma de pedra comum em joia rara, porque você mostra que tem valor, que tem dignidade, que não está disposta a aceitar qualquer tratamento só para ter alguém na sua vida. Você mostra que prefere estar sozinha do que mal acompanhada. E isso é extremamente raro. A maioria das pessoas, não só mulheres, tem tanto medo de ficar sozinha que aceita qualquer coisa. Aceita ser opção. Aceita ser plano B. Aceita migalhas de afeto. Mas quando você não aceita, quando você simplesmente recua e diz, através das suas ações, não estou disponível para relacionamentos medíocres, você se destaca. Você se torna diferente de todas as outras. E um homem que tem algum bom senso vai perceber isso. Ele vai perceber que você é especial, que você não é como as outras que ficam correndo atrás, mesmo sendo tratadas de qualquer jeito. E ele vai desenvolver um respeito profundo por você. E respeito, combinado com atração, é a base de relacionamentos realmente sólidos. Agora tem algo muito importante que eu preciso te dizer antes de você sair correndo para aplicar isso. Parar de correr atrás não significa desaparecer completamente. Não significa ser fria, cruel ou manipuladora. Não significa fazer joguinho de vingança ou tentar fazer ele sofrer. Parar de correr atrás significa simplesmente parar de fazer tudo sozinha. Significa dividir o esforço meio a meio. Significa deixar ele vir até você às vezes, em vez de você sempre ir até ele.
Significa você responder quando ele te procura, mas não ficar desesperada, mandando mensagem atrás de mensagem quando ele não responde rápido. Significa você aceitar convites dele, mas não cancelar sua vida inteira toda vez que ele está disponível. Significa você demonstrar afeto quando está com ele, mas não ficar perseguindo a atenção dele quando ele está ocupado. É sobre equilíbrio, é sobre reciprocidade, é sobre dignidade. E aqui está a verdade que você precisa aceitar. Quando você para de correr atrás, vai acontecer uma de duas coisas. Ou ele vai perceber o seu valor e vai começar a fazer sua parte, criando um relacionamento balanceado e saudável. Ou ele vai embora porque ele só estava interessado em ter alguém correndo atrás dele, alimentando o ego dele, sem ele precisar fazer esforço nenhum. E se for o segundo caso, você não perdeu nada de valor. Você se livrou de alguém que não te merecia. Porque um homem que realmente te quer vai fazer questão de te conquistar, vai fazer questão de estar presente, vai fazer questão de te mostrar que você é importante para ele. Ele não vai ficar confortável te vendo fazer todo o esforço sozinha. Ele não vai achar normal você ser a única correndo atrás. Um homem de valor vai querer ser seu parceiro, não seu projeto. E você merece um parceiro, não um projeto. Então, as 3 mudanças que acontecem quando você para de correr atrás são: ele começa a te procurar, ele passa a te valorizar mais e ele desenvolve medo de te perder. E essas 3 mudanças transformam completamente a qualidade do seu relacionamento. Você sai de uma posição de fraqueza e necessidade para uma posição de força e escolha. Você para de ser aquela que implora por migalhas e se torna aquela que merece e recebe o banquete completo. Mas lembra, isso só funciona se for genuíno. Se você está fazendo isso só como tática, só para manipular ele vai sentir. E não vai funcionar. Você precisa realmente trabalhar no seu amor próprio, na sua independência emocional, na sua autossuficiência. Você precisa genuinamente construir uma vida tão boa, tão completa, tão satisfatória, que você não precisa correr atrás de ninguém, porque você está bem do jeito que está. E quando você chega nesse ponto, quando você genuinamente não precisa correr atrás, porque você tem uma vida incrível, as pessoas naturalmente querem fazer parte da sua vida. Elas vêm até você. Se você quer mais conteúdo sobre como parar de correr atrás e começar a atrair relacionamentos saudáveis e recíprocos, inscreva-se no canal e ative o sino. E clique no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir os sinais de que você está correndo atrás demais e como corrigir isso imediatamente. Te vejo lá.